Olá, estudantes do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar das equações do primeiro grau, parte 2, continuação da nossa aula anterior. E para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis e borracha. Os objetivos da nossa aula são conhecer a forma reduzida da equação do primeiro grau, a forma ax igual a b, resolver problemas diversos através de equações do primeiro grau e conhecer e identificar uma equação literal e resolver uma equação literal através de aplicações. Aplicar a equação literal ali, então. Na aula anterior, vimos... O que nós vimos na aula anterior? Você lembra? A origem da palavra equação, lembra? Da onde que vem? Lá de equatione, né? E o significado igualar valores, né? Antes de equatione tinha aquela palavrinha de origem árabe. Lembra qual era o nome da palavra? Adala, né? Que significa igualar a alguma coisa ou a algo. Tinha esta imagem da balança, né? Que eu associei com o símbolo, o sinal de igual ali. Por quê? Lembra por quê? Porque a balança representava o equilíbrio entre o prato aqui do lado esquerdo e o prato que está à direita, assim como o símbolo do igual, que representa que do lado esquerdo eu tenho que ter o mesmo valor que do lado direito. Lembrou? O que mais que nós vimos na aula passada? O processo de resolução da equação do primeiro grau, né? Como que a gente resolve a tal da equação do primeiro grau? A gente tinha que fazer o quê? Deixar a incógnita sozinha. Olha só, eu tenho aqui um exemplo, 2x igual a 48. Para resolver, para encontrar a raiz desta equação, lembra? A gente dizia a raiz da equação é o valor do x, da incógnita, no caso, né? Para resolver aqui, basta eu dividir aqui a minha parte, todo o meu lado esquerdo da equação por 2. Aí eu vou ficar com 2 dividido por 2, que vai dar 1x. Só que se eu for dividir aqui do lado esquerdo por 2, eu também vou ter que dividir do lado direito por 2. Por quê? Por causa da igualdade, por causa da balança, lembra? Tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Se eu tivesse, por exemplo, na balança aqui, vários pezinhos aqui de 100 gramas e aqui também vários pezinhos de 100 gramas e ela está em equilíbrio. Se eu tiro lá um peso de 100 gramas, eu vou ter que tirar um outro peso de 100 gramas aqui do lado direito também, né? Para ela continuar em equilíbrio. Então, da mesma maneira que tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito para que a equação continue com o mesmo equilíbrio. O lado esquerdo continue tendo o mesmo valor que o lado direito. E ao dividir aqui o 48 por 2, nós vamos obter x igual a 24. E aí encontramos a raiz desta equação, né? Encontramos o valor da incógnita. Lembrou? Então, vamos em frente aí. Agora, hoje nós vamos ver a forma reduzida da equação do primeiro grau. Quando a equação for do primeiro grau, o expoente da incógnita é 1. Não se esqueça disso. Por isso, ela tem o nome de equação do primeiro grau. Dá uma olhada nessa equação aqui, ó. Vamos, antes, tirar dos parênteses, né? Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva para resolver esta multiplicação, multiplicando o número que está aqui na frente por todos que estão dentro do parênteses e aqui também. Olha lá, 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2 vai ficar mais 10, né? O 40 aqui não tem parênteses, eu vou só repetir ele. Então, vou multiplicar aqui o 3 vezes x, que vai dar 3x, e o 3 vezes 6, que vai ficar 18. Agora observe, agora que está sem parênteses, dá uma olhada no x ali, ó. Olha o expoente do x. Ah, professor, mas o x ali não tem expoente. Pois é, não tem expoente porque o expoente é 1. Então, aqui ó, o númerozinho do expoente é 1. E aqui também o númerozinho que está aqui no expoente é 1. E por isso é uma equação do primeiro grau. Se por acaso aqui fosse 2 no expoente, ali seria 5x ao quadrado. E neste caso, nós teríamos uma equação do segundo grau. Ah, professor, entendi. E se fosse 3 aqui no expoente, seria x ao cubo. X elevado a 3, e aí seria uma equação do terceiro grau. E se fosse 4, do quarto grau, e assim por diante. Ok? Beleza. Vamos resolver aqui, né? Vamos continuar. Lembra que esta aqui a gente já passou na nossa aula anterior, né? Vamos continuar aqui e relembrar ela. Vou tirar esse 10 daqui. Aliás, primeiro vamos somar aqui o 40 com o 18, para já dar uma reduzida nela. Ó, 40 e 18 são semelhantes, né? Dois números, ó. 40 mais 18 dá 58. Agora sim,
vou tirar este 10 daqui, mas tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito. Vou tirar 10 daqui também. Ao tirar esse 10 do lado esquerdo, eu fico só com o 5x do lado esquerdo. E aí, quando eu tirei 10 aqui do lado direito, fica com 48. O 3x eu apenas repeti. Agora eu vou tirar esse 3x daqui do lado direito, né? Vou deixar do lado direito da equação só o número que não tem ali nenhum x, nenhuma incógnita junto com ele, né? O 48. E do lado esquerdo daí vou deixar lá o número que está acompanhado da incógnita. Beleza, então vou tirar 3x daqui, menos 3x. Aí vai sumir, vai ficar 0. Vai ficar só 48. Mas aí eu tenho que tirar 3x do lado esquerdo também. Vai ficar 5x menos 3x, que vai dar 2x. E aqui, como eu disse, vai ficar só 48. Caímos naquela equação que vimos ali no slide anterior, né? Basta dividir por 2 lá dos dois lados da equação e eu vou ficar com x igual a 24. Aqui nós temos a forma reduzida da equação do primeiro grau. Olha, aqui ela estava, né, como se apresentou lá, inclusive com parênteses. Para começar a resolver, nós fizemos o quê? Primeiro, tiramos do parênteses aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Depois disso, começamos a separar, deixar do lado esquerdo só o número que tinha x e do lado direito aquele número que não tem x. Chegamos nisso aqui. Chegamos na forma reduzida, que é a forma ax igual a b. Lembrando que aquilo que está do lado esquerdo da equação, do lado esquerdo do igual, nós damos o nome de primeiro membro. E o lado direito do igual, o lado direito da equação, nós chamamos de segundo membro. Então aqui o b, que está no segundo membro, né? No caso é o 24. E o primeiro membro aqui, o x, é x mesmo. E o a, quem é o a? O a, nesse caso, é 1. 1? Como assim, professor? Olha aqui, ó. O a é o coeficiente da incógnita, que neste caso é o x. A incógnita é o x. O a é o coeficiente. Mas espera aí, professor, o que é isso, coeficiente? Coeficiente é o número que está ali acompanhando a incógnita. Ou não. Por exemplo, o b é um coeficiente, é o termo independente. Aqui ele não tem uma incógnita junto com ele, mas o a tem. Você vai ver mais tarde, né, a partir do ensino médio, inclusive, que a incógnita que acompanha, aliás, o coeficiente que acompanha a incógnita, ele tem até um nome específico e ele tem um significado. Assim como aquele coeficiente que não tem a incógnita, que está sozinho aqui, que no caso é o b, o termo independente. Bom, o a e o b são números reais, sendo que o a deve ser diferente de zero. Lembra que no caso anterior ali que a gente viu, x igual a 24, o a era 1, porque eu tinha x igual a 24, ou seja, era 1x. Quando é 1 junto com a incógnita, a gente não precisa escrever o 1 junto, né? Só quando é 2, 3, 4. Quando é 1, não há necessidade de escrever. E quando for 0, aí vai ficar 0 vezes o x. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, nesse caso, sumiria aquilo ali. E nós nem teríamos uma equação. Por quê? Porque não teríamos uma incógnita. Então, este a, o coeficiente da incógnita ali, do x, ele não pode ser 0. Porque se for 0, vai sumir isso aqui e aí nós não teremos mais uma equação. Beleza? Bom, então, agora vamos para um quiz. Quero ver se você conseguiu entender ali as informações. Utilizando os conceitos sobre a equação do primeiro grau, esses que nós vimos agora, complete os parênteses com v para verdadeiro ou f para falso. Então aqui nós temos na primeira afirmação, né? A equação 5x ao quadrado menos 3 igual a 10 é uma equação do primeiro grau? Vai pensando aí se é verdadeiro ou falso. Os valores de a e b na equação reduzida 6x igual a 8 são respectivamente 6 e 8? A expressão matemática situada à esquerda do símbolo de igualdade é denominada de segundo membro da equação. Vou dar um tempinho para você pensar e responder, daqui a pouquinho a gente já volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui então. Olha lá, a primeira afirmação, a equação 5x² menos 3 igual a 10 é uma equação do primeiro grau. Bom, aqui você tem um x², né? O que eu tinha dito antes mesmo? Quando o expoente aqui é 1, é primeiro grau. Quando o expoente é 2, assim como este aqui, é segundo grau. Então, aqui vai ser f. Esta é uma equação do segundo grau, beleza? Vamos para a segunda afirmação. Os valores de a e b na equação reduzida 6x igual a 8 são respectivamente 6 e 8. Aqui, comparando com com o slide anterior, né, com aquela equação reduzida que eu mostrei, ax igual a b, o a era o coeficiente do x e o b é o termo independente aqui do outro lado, né, do lado direito, ali no segundo membro. Então, aqui o a e o b são respectivamente 6 e 8? Sim, né? Então, aqui é verdadeiro. E a terceira? A expressão matemática situada à esquerda, do lado de cá, do símbolo de igualdade, é denominada de segundo membro. Não, né? Falso. Porque o que está do lado esquerdo é o primeiro membro. E do lado direito, o segundo membro. Joia? Então agora vamos a um problema. Olha só que legal esse probleminha. Olha só que legal o probleminha de equações aqui, inclusive para você evoluir e fazer com as pessoas que você conhece aí, hein? A soma de 3 números naturais consecutivos é igual a 1137. Quais são esses números? Enunciado pequeno. Muitas vezes, isso serve de aprendizado, ó. Muitas vezes o exercício que tem, ou o problema que tem um enunciado pequeno é muito mais difícil do que o problema que tem um enunciado grande. Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso aqui. Vou só lembrar uma coisa. Números consecutivos. O que é mesmo, professor? Números consecutivos são aqueles que vêm um após o outro. Por exemplo, o 2, o 3 e o 4 são consecutivos. O 15, o 16, o 17 e o 18 são consecutivos. Agora, se você pegar o 3, o 7 e o 11, não são consecutivos. Entendeu? Então, pensa um pouquinho nesse daqui e a gente já volta para corrigir. E aí, conseguiu fazer? Vamos ver se você acertou? Antes de começar a resolver este problema, vamos ver se você consegue responder uma pergunta aqui, ó. Qual é o número que vem depois do x? A pergunta é simples. Supondo que x é um número, x está representando um número, certo? Qual é o número que vem depois do x? Melhor, qual é o número que vem depois do x? Quem que vem depois do x? Quando eu fazia essa pergunta na sala de aula, os alunos falavam y, professor, mas não, y é a letra que vem depois do x. Nós estamos falando do alfabeto, nós estamos falando de números. Então, qual é o número que vem depois do x?
Vou facilitar. Qual o número que vem depois do 3? Você vai falar assim, 4. E eu vou dizer para você assim, é o 3 mais 1. Certo? Qual o número que vem depois do 8? É o 8 mais 1. Vai dar 9, tudo bem? Tá certo também? Mas vamos pensar dessa maneira. O número que vem depois do 8 é o 8 mais 1. E o número que vem antes do 8 é o 8 menos 1. Então, fazendo um raciocínio análogo, o número que vem depois do x é o x mais 1. E o número que vem antes do x é o x menos 1. Certo? Então, por isso, como eu não sei quais são os números, nós temos 3 números e eles são consecutivos, e eu só sei isso. E sei que a soma dos 3 vai dar 1137. Bom, então eu vou dizer que o número que eu não sei vai ser o x, e o número que vem antes dele é o x menos 1. Então aqui eu tenho um número que vem antes do x, que é o x menos 1. Eu coloquei entre parênteses, inclusive. Temos o x, que eu também não sei, né? E temos o número que vem depois do x, que é o x mais 1, que eu coloquei entre parênteses. E ao somar estes 3 números, quanto que vai dar? Vai dar 1137. Tá aí, ó. Esta vai ser a minha equação para eu conseguir encontrar aí os 3 números, que é o que ele está perguntando, né? E para resolver essa equação agora? Bom, tem parênteses, né? Quando tem parênteses, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar os parênteses. E como que a gente vai fazer isso? Tem que multiplicar o número que está na frente lá por todo mundo que está lá dentro do parênteses. É a propriedade distributiva. Isso aí. Só que aqui não tem número. Ah, mas quando não tem é o 1. Mas e quando tem o número 1, 1 vezes tudo isso aqui continua sendo isso aí mesmo. Então não vai mudar nada. Então é x menos 1 mais x mais 1. Só que, ó, nós temos menos 1 e temos mais 1. Opa, peraí. Mais 1 menos 1 vai dar 0, certo? Então vai ficar o quê? Só do lado esquerdo aqui. X, mais x, que é 3x. 1 menos 1 deu 0, sumiu. Do lado direito eu só repeti ali o 1137. E agora? Bom, vamos lembrar que nós temos que deixar o x sozinho, né? Isolar a letra lá, a incógnita. Então, para isso, eu vou dividir aqui do lado esquerdo por 3. Ao dividir 3 por 3, vai dar 1x. Vai ficar x do lado esquerdo. Mas aí eu vou ter que dividir também o lado direito aqui por 3. E aí vai ficar 1137 dividido por 3. Essa é a hora que você pega aquela calculadora ali, se você tiver uma aí disponível, e faz aquela continha básica ali de divisão. 1137 dividido por 3. 11 por 3 vai dar 3, sobra 2. Daí 23 por 3 vai dar 7. Então vai dar 379. Bom, se o x é 379, qual é o número que vem antes dele? 378. E quem que vem depois do x? O 380. Então, os 3 números naturais consecutivos são esses aqui, ó. 378, 379 e 380. Beleza? Vamos em frente, então. Mais um probleminha para você. Olha só esse aqui que legal. Daqui a exatamente 13 anos, a Lúcia terá a idade atual mais 1/3 dessa idade. Qual é a idade atual de Lúcia? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí e daqui a pouco a gente já volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui? Olha só, daqui a exatamente 13 anos, a Lúcia terá a idade atual mais 1/3 dessa idade. Qual é a idade atual de Lúcia? Olha esta pergunta. Qual é a idade atual de Lúcia? Por que eu estou pedindo para você olhar para a pergunta? Porque nós temos que primeiro entender qual será a incógnita, né? Bom, nós temos uma incógnita, nós temos uma pergunta, quer saber um número, nós não sabemos o número, não sabemos a idade da Lúcia também. Então, provavelmente isso vai se resolver através de uma equação. Então, primeiro, nós temos que entender qual será a incógnita. Para isso, nós olhamos para a pergunta. Qual é a idade atual de Lúcia? Ele quer saber a idade que a Lúcia tem hoje, agora, neste momento, a idade atual. Então, essa vai ser a nossa incógnita. É o que nós não sabemos. Esse vai ser o nosso x da nossa equação. O x vai representar a idade que a Lúcia tem hoje. Outra coisa, nós precisamos, né? Por isso nós precisamos olhar para a pergunta. Então, eu vou colocar aqui o x, que é a idade que eu quero saber, a idade dela hoje, que eu não sei. Colocar o x aqui e vou somar 13. Por quê? Porque daqui a exatamente 13 anos, então, ó, daqui, hoje ela tem x anos. Né? E daqui a 13 anos, então, somando o número de hoje, da idade dela que eu tenho hoje, mais 13 anos, daqui a 13 anos, ela vai ter a idade atual, então isso vai ser igual à idade atual, que é x mais 1/3 dessa idade. Então é 1/3 de x. 1/3 de alguma coisa na matemática, lembra nas aulas anteriores? 1/3 de alguma coisa representa 1/3 vezes alguma coisa. Quando eu digo 1/3 de x, matematicamente, eu estou querendo dizer 1/3 vezes x. Então, está escrito aqui 1/3 vezes x. O vezes não precisa aparecer ali, né? Nem um pontinho. Basta escrever assim, tudo junto. Beleza. Então, esta é a equação. Está aqui. Daqui a 13 anos, ela vai ter a idade atual mais 1/3 de x, que é a idade atual. Agora é só resolver isso aqui. Como que a gente vai resolver? Lembra da última aula também, lá, da nossa aula anterior, que nós, quando temos uma equação onde um dos termos é fração, nós tiramos o mínimo múltiplo comum para todo mundo, todos os termos da equação, ou seja, vamos deixar todos os denominadores aqui iguais, né, comuns. Neste caso aqui, o denominador do x é 1, né? Não tem ninguém aqui. Aqui é 3 já, né? Aqui embaixo do 13 também é 1, e aqui embaixo do x também é 1. Então, vai ficar todo mundo 3, porque aqui é 3, aí vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Então, todo mundo vai ficar 3 agora. Aqui era 1, ficou 3. Então, eu tive que multiplicar o número de baixo por 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, então eu vou multiplicar o numerador também por 3, vai ficar 3x. Aqui também era 1, que virou 3. Então, eu multipliquei o 1 por 3, então também vou multiplicar o numerador, o 13, por 3. Vai ficar 13 vezes 3, vai dar 39. E aqui, também era 1, ó. Também virou 3, então 1 vezes 3 deu 3, então vou multiplicar o que está em cima por 3. 3 vezes x, 3x. E aqui? Ah, bom, aqui já era 3. Então aqui se já era 3, eu não vou mudar o número de cima, vai continuar sendo 1x. Então vou deixar só um 1x ali. Beleza? E aí, depois que eu fiz isso, o que eu faço agora? Por que a gente fez isso mesmo? Porque depois de tirar o mínimo múltiplo comum para todo mundo, eu posso simplesmente eliminar os denominadores, né? Eu vou eliminar esses denominadores aqui e vou escrever apenas os numeradores, a parte de cima. 3x mais 39 igual a 3x mais x. Está aqui, ó, 3x mais 39 igual a 3x mais x. Beleza. 3x mais x dá 4x, né? Opa, voltei aqui. 3x mais x dá 4x. E aqui eu só repeti o lado esquerdo. 3x mais 39. Para isso aqui ficar legal, basta eu tirar esse 3x aqui do lado esquerdo, né? Vai ficar só o 39 ali, que não tem x, e do lado de cá, um número que tem x. Então eu vou tirar 3x do lado esquerdo, e então também tenho que tirar 3x do lado direito. Ó, tirei 3x daqui, sobrou só o 39. Ao tirar o 3x daqui do lado direito também, né? Menos 3x, vai ficar 4x, menos 3x, que vai dar x. X igual a 39. 39 o quê? 39 anos. Afinal de contas, era isso que a gente queria descobrir, né? Qual é a idade atual de Lúcia, lembra? E aí nós dissemos que a idade dela era x, que é o que nós queremos descobrir. E agora descobrimos que a idade dela é 39 anos. Tranquilo, né? Então vamos em frente. Agora vamos ver as equações literais do primeiro grau. Literais. Por que será que ela tem esse nome, hein? Equação literal. Dá uma olhada nessa tela. Olha só.
que nós temos aqui? Ó? Olha essa primeira equação. 5ax menos 2a igual a 9. A segunda, 2a menos ax igual a bx. E a terceira aqui, xy. Vixe, já entendeu, né? Ela tem mais de uma letra. Ela tem mais de uma letra diferente. Né? Aqui tem 3 letras diferentes. Tem A, tem B, tem X. E agora? Nessas equações nós temos mais de uma letra aí. E agora? Como é que nós vamos fazer, professor? Meu Deus do céu, com uma incógnita já era difícil, agora vai ter mais de uma? Como é que é isso? Como é que funciona? Bom, primeiro nós vamos definir aqui, ó, neste caso, qual vai ser a nossa incógnita. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui 8x mais 7a igual a 2x mais 25a. E eu vou considerar que o x é a minha incógnita aqui, tá bom? Se o x é a minha incógnita, nós vamos isolar quem? Vamos isolar o x. Vamos ver o que acontece. Vou fazer, para começar aqui, vou tirar aqui o 2x, né, do lado direito. Passei do lado esquerdo, né, na prática é como se eu estivesse passando para o lado esquerdo ali e ele inverteu a operação que ele estava realizando. Mas pensa, ó, eu tirei 2x aqui do lado direito, ficou só o 25a. Se eu tirei 2x do lado direito, tenho que tirar 2x do lado esquerdo também. Então, ficou do lado esquerdo 8x mais 7a menos 2x. Agora eu vou tirar esse 7a daqui. Então, eu vou ter que tirar 7a também do lado direito. Né? Tirei o 7a do lado esquerdo, ficou só 8x e o menos 2x. Do lado direito, eu tinha 25a, mas eu tirei 7a, ficou 25a menos 7a. Agora eu posso resolver. Ó, são monômios semelhantes do lado esquerdo e monômios semelhantes do lado direito. Aqui eu tenho 8x menos 2x, que vai ficar 6x. E 25a menos 7a, 18a. Para deixar o x sozinho de vez agora, o que eu preciso fazer? Vou dividir aqui do lado esquerdo por 6. E aí vai ficar 6x dividido por 6 dá 1x. Então vou ter que dividir do lado direito por 6 também, vai ficar 18 dividido por 6, que dá 3. E aí fica x igual a 3a. Tá aí, ó. Nós chegamos a um resultado aqui. Nós podemos dizer que o x ele depende do a. O a pode ser ali uma variável, né? Se o a for 2, o x vai ser 6, porque vai ser 3 vezes 2, que dá 6. Se o a for 3, o x vai ser 9, porque vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Então, nós não temos um valor exato para o a, mas nós temos uma relação, onde uma incógnita, uma letra, depende da outra. Joia? Agora vamos ver outra coisa. Vamos ver para a incógnita sendo a. A mesma equação, só que agora o a é a nossa incógnita. Então, nós temos que isolar quem agora? O a. Vamos fazer aqui, ó, o início, você vai perceber que é a mesma coisa. O procedimento é muito parecido. Eu tirei 2x do lado direito, tirei 2x do lado esquerdo. Né? Igual antes, sem novidades. Aí, depois tirei o 7a do lado esquerdo, tirei 7a do lado direito. Continua a mesma coisa. 8x menos 2x, 6x e 25a menos 7a, 18a. Só que agora eu tenho que deixar o a sozinho. Então eu vou dividir por 18 aqui do lado direito, e também vou dividir por 18 do lado esquerdo. 18a dividido por 18 vai dar 1a. 6x dividido por 18 vai ficar desse jeito aqui, ó. E o que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar esta fração. Dividir o numerador aqui por 6 e o denominador também por 6. 6 dividido por 6 vai ficar 1x. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Então fica assim, ó, 1/3 de x. É o inverso do que tínhamos antes, não era? Antes, quando isolamos o x, nós passamos o 3 que está aqui dividindo, apareceu aqui multiplicando a. Lembra? Antes, nós tínhamos x igual a 3a. O que aconteceu com aquele 3 que estava multiplicando a? Ele está aparecendo aqui dividindo o x. Então, você já deve ter entendido uma coisa. Quando este número está aqui deste lado, do lado esquerdo da equação, ele aparece dividindo, lá do lado direito eu vou poder escrever ele multiplicando. Ou vice-versa, se ele aparecer aqui multiplicando do lado esquerdo, lá do outro lado eu posso escrever ele dividindo. Faz sentido, né? Se eu multiplicar aqui por 3, eu vou simplificar esses dois e também vou ter que multiplicar por 3 aqui do lado direito e vai ficar 3a. Entendeu como que funciona agora essa coisa do passar para um lado ou passar para o outro? Está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, ou se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo? É assim. Então, vamos em frente, agora é a sua vez. Quero ver você resolver essa daqui, ó. É basicamente fazer aquilo que nós fizemos nos últimos 2 slides aqui. Resolva a equação 3x, aliás,
3 que multiplica x mais n, ó, tem um parênteses, lembra da propriedade distributiva, menos 2x igual a 5n. Então, na letra A, você vai ter que considerar o x como incógnita, né? Vai ter que isolar o x. E na letra B, é para considerar a letra n como incógnita. Vou dar um tempinho para você resolver e já já a gente volta para corrigir. Vamos corrigir aqui então o exercício. Vamos ver a letra A. Olha só, eu já vou tirar do parênteses aqui, ó. 3 vezes x vai ficar 3x. E 3 vezes n, 3n. Menos 2x eu repeti e o 5n aqui do lado direito eu repeti também. E agora, o que eu vou fazer? Vou tirar daqui esse menos 2x, né? Como que eu fiz isso? 3x menos 2x. Fiz só essa operação aqui, ó. 3x menos 2x vai dar x. Mais 3n eu repeti e o 5n eu repeti também. E agora, vou tirar o 3n daqui. Se eu tirar aquele 3n daqui, já fica o x sozinho, que é o que eu quero. Então, menos 3n do lado esquerdo, menos 3n do lado direito. Tirei 3n do lado esquerdo, ficou x. Tirei 3n do lado direito, ficou 5n menos 3n, que dá 2n. Tá aí. X igual a 2n. Significa que 1x vale 2n. Significa que um é o dobro do outro, certo? E na letra B, como é que eu vou fazer aqui? Bom, vou começar a mesma coisa, né? Tirando dos parênteses, perceba que a primeira linha aqui está igualzinha à primeira linha da letra A. A segunda linha também vai ficar exatamente igual. O procedimento não é o mesmo até ali. E agora, a mesma coisa também, ó. Tirei 3n do lado esquerdo, tirei 3n do lado direito da equação. Vai ficar x igual a 2n, só que agora eu quero isolar o n. Quero que o n seja a minha incógnita. Então eu vou dividir aqui do lado direito por 2 e também vou ter que dividir do lado esquerdo por 2, né? Vai ficar x sobre 2. Pronto, isolei o n. O n é igual a x sobre 2. Então, dá para perceber que se um é o dobro do outro, quer dizer que o outro é a metade, né? Bom, vamos em frente. Agora, vamos ver aplicações da equação literal. Olha só que bacana isso aqui, ó. Imagina que você fez uma viagem para algum outro país e ao sair do aeroporto, você olha no termômetro da cidade e está apontando lá 50 graus. Você pensa que aquele termômetro está quebrado? 50 graus, aparentemente 50 graus você encontra no deserto, né? Muito calor. Então, você deve pensar, não, está quebrado aquele termômetro. Mas, na verdade, não. Pode ser que aquele termômetro esteja medindo na escala Fahrenheit. Você sabe o que é a escala Fahrenheit? A escala Celsius, que é a escala que nós usamos no Brasil para medição de temperaturas, ela possui o ponto zero da temperatura, o ponto que a água congela, nós chamamos de ponto de fusão, é 0 graus na escala Celsius. E o ponto de ebulição, por sua vez, o ponto que a água ferve, ele registra na temperatura de 100 graus.
Então, 0 graus Celsius para quando a água congela e ela ferve a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão, que a água congela, é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, o ponto que a água ferve, é de 212 graus Fahrenheit. Qual a expressão que fornece a conversão de uma temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius? Vamos resumir esse enunciado aqui apenas com aquilo que nos interessa, né? E tentar descobrir esta expressão. Olha só o que ele diz aqui. Então, a escala Celsius, ela tem o ponto de fusão, que é onde a água congela, a 0 graus. E ebulição a 100 graus. Então eu vou colocar aqui a escala Celsius. O ponto onde a água congela, 0 graus, e aqui o ponto onde a água ferve, 100 graus. E vou colocar também a escala Fahrenheit, que ele diz que a água congela a 32 graus Fahrenheit. Então, 32 graus é o equivalente a 0 graus da escala Celsius. E ele diz que a água ferve, o ponto de ebulição da escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Então, esta temperatura na escala Fahrenheit é equivalente a 100 graus na escala Celsius. Beleza. Agora eu vou pegar uma temperatura aqui no meio, que eu não sei qual é, mas sei que essa temperatura, vou chamar de C, já que eu não sei qual é, ela equivale na mesma temperatura, porém aqui na escala Fahrenheit. Deu para entender? É um outro número, porque as escalas são diferentes, mas assim, a temperatura que você sente na pele é a mesma, tá? Então eu chamei ela de F aqui, porque eu também não sei qual é. Perceba uma coisa aqui, ó. Nós vamos lembrar aqui de proporção, um assunto que nós já vimos aí em aulas anteriores, ok? Razão e proporção. Esta proporção aqui é a mesma, então por isso eu posso dizer que, assim como C menos 0, eu coloquei aqui, ó, está para F menos 32, ok? Assim como este pedacinho está para este pedacinho, este pedaço maior aqui, que é o 100 menos 0, está para este pedação aqui, que é o 212 menos 32. Lembrou lá das aulas anteriores? Agora é só resolver aquela equação ali. Olha que beleza, é uma equação literal. Nós temos aqui C e temos F. C menos 0 é C, joia? Agora, 100 menos 0 é 100 também. Agora aqui do lado direito, F menos 32 é F menos 32. E 212 menos 32 é 180. E agora o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplificar, né? Vamos multiplicar por 100 aqui do lado esquerdo e multiplicar por 100 do lado direito também. Multiplicando por 100, nós vamos simplificar este 100 aqui de cima com 100 de baixo, vai ficar só o C. E do lado direito? Simplificando, este 100 com 180 fica 1,8 aqui embaixo. E aqui some o 100, né? Vai ficar 1. E 1 vezes F menos 32 continua F menos 32. Ficou isso aqui. Agora vamos lembrar lá do nosso início do problema. Imagina que eu cheguei lá na cidade, né? Você chegou lá numa cidade, em outro país, e estava 50 graus no termômetro. Então no lugar do F aqui, ó, vamos colocar o 50. Vai ficar 50 menos 32, que dá 18. E 18 dividido por 1,8 vai dar 10 graus Celsius. Significa que se você olhou lá no termômetro de um outro país, cuja escala é medida em Fahrenheit, medida em Fahrenheit para a temperatura, e estava apontando 50, significa que a temperatura para você que mora no Brasil, em graus Celsius, é de 10 graus Celsius. Então não estava nada calor, né? Na verdade estava bem frio. Então agora é a sua vez de fazer um probleminha aí, ó. Em uma balança, de um lado foram colocados 7 limões e 8 maçãs, e do outro lado 25 limões e 2 maçãs, deixando a balança em equilíbrio, conforme ilustrado na figura abaixo. Pergunta-se, a massa de uma maçã equivale à massa de quantos limões? Vou dar um tempinho para você resolver e já já a gente volta para corrigir.
Vamos corrigir aqui. Olha só, vou colocar a equação ali, né? 7 limões e 8 maçãs do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho 25 limões e 2 maçãs. Tá ali, na forma de números e letras. O que eu vou fazer? Vou tirar 2 maçãs aqui do lado esquerdo, ó. E do lado direito também. Essas 2 maçãs aqui, ó. Tirei 2 maçãs aqui do lado direito, sumiu o 2m. Tirei 2 maçãs do lado esquerdo, ficou 8m menos 2m. E aí eu tirei também os 7 limões aqui do lado esquerdo, ó. Tirei esse 7L daqui e tive que tirar também 7 limões do lado direito. Aqui, ó, menos 7L. Por que eu fiz isso? Para deixar aqui do lado esquerdo os termos que tem a letra M, as maçãs, e do lado direito apenas os termos que tem limões. Ou seja, eu deixei só maçãs do lado esquerdo e só limões do lado direito da minha balança. 8M menos 2M vai dar 6M. E 25L menos 7L fica 18L. E agora? Agora basta você dividir por 6 aqui. Vai ficar 6M dividido por M. Aliás, 6M dividido por 6, que dá M. E 18 dividido por 6, que vai dar 3. Então, uma maçã é igual a 3 limões. Beleza? Vamos ao nosso praticando de hoje. Eu trouxe um joguinho bem bacana aqui para você treinar essas equações lineares. O que são equações lineares? São equações do primeiro grau. Para você baixar esse joguinho, para você fazer o download dele, basta entrar lá na sua Play Store, lá na sua loja de aplicativos, né, do seu celular, e digitar lá equações lineares. Já vai aparecer este jogo aqui. Olha que bacana que ele é aqui, ó. Aparece a equação, aqui aparece só um exemplo de como resolver, ele aparece em todos os quadros este exemplo, ó, mas você tem que resolver ali, à medida que você vai avançando, vai ficando mais difícil o nível e você vai ganhando mais moedas ali. Beleza? É uma maneira mais divertida de você poder praticar este assunto. Mais uma, né? Na outra aula, nossa aula anterior, eu já havia trazido um jogo, agora trouxe mais este aqui. Então, o que vimos hoje? Hoje nós vimos a equação do primeiro grau escrita na forma reduzida, na forma ax igual a b. Vimos também a resolução de problemas envolvendo equação do primeiro grau e a equação literal e a sua resolução através de algumas aplicações, como aquela da escala Fahrenheit e da escala Celsius, né? Vou deixar para vocês um pensamento aqui. Ele era o Pitágoras, e o Pitágoras disse isso aqui, ó. O universo é uma harmonia de contrários. Para você refletir aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.